Professor, qual que é a responsabilidade do auditor e o que não é responsabilidade do auditor quanto a fraudes contábeis? Muito bem, essa é uma questão não só interessante, né, academicamente, mas importante em termos de mercado, porque sempre que você tem uma situação de uma distorção relevante nas demonstrações financeiras que vem a público, que é conhecida por um caminho ou por outro, não importa o como ela chegou a público, mas passa a ser de conhecimento público, é frequente, é comum e termina inclusive nas cortes, nas discussões judiciais, a pergunta, mas o auditor não viu isso? Né? Ou seja, é sempre a primeira pergunta que surge e muitos, inclusive, presumindo que o auditor deveria ter visto um assunto que gera uma distorção e que foi intencionalmente produzido, ou seja, a própria definição de fraude, né? O erro intencional. Naturalmente, quem entende que o auditor deveria ter encontrado isso e deveria ter relatado caso tivesse encontrado, pode e frequentemente vai às cortes demandar uma indenização. Então é fundamental e é uma discussão constante, ela já há décadas se manifesta, alguns assuntos já se esclareceram, mas tantos outros não. Então acho que é importante primeiro observar ou lembrar um pouco qual que é o papel do auditor. Né? O auditor independente é um intermediário informacional dentro do fluxo de informações que migra da entidade tomadora de recursos, né? As empresas e o mercado de capitais, os provedores de recursos, os poupadores e investidores, dentro deste fluxo de informação que corre por múltiplos trilhos, né? Ou seja, tem demonstração financeira, tem reuniões com analistas, tem relatórios de avaliação de risco de crédito e classificação de risco de crédito, um monte, tem jornal, a imprensa como guardiã das informações e que entrevista e que levanta questões e que muitas vezes um artigo de jornal provoca uma queda no valor de uma ação, enfim. Então tem múltiplos caminhos de informação, o auditor é mais um deles, que tenta dar um adicional de confiabilidade para um dos canais de comunicação, que é a demonstração financeira. Então, se você já olhar pela característica constituinte, né, do auditor como intermediário informacional, isso é assim muito antes de existir lei, muito antes de haver exigência de auditoria para o mercado de capitais, bolsa de valores, regulação, CVM ou coisa que o valha, você já tinha a atividade da auditoria independente exatamente nesse papel, um intermediário, um terceiro independente que agrega confiabilidade para uma rota de informação chamada relatório financeiro ou demonstração financeiro contábil. Então o auditor não é uma companhia de seguro que assume o risco de fraude ou qualquer outro risco de uma empresa para os seus investidores e que então na ocorrência de um sinistro eu vou lá e peço uma indenização. Não é esse o papel na existência primeira do auditor, nem nas normas, mas nas normas a gente fala daqui um instante. Então, atribuir ao auditor uma responsabilidade ilimitada por qualquer distorção significa fazer do auditor uma companhia de seguro e o parecer de auditoria uma apólice de seguro. Não é este o papel. Então, tudo tem um limite. O auditor trabalha na perspectiva de asseguração razoável, trabalha na perspectiva de que as demonstrações estejam livres de distorções relevantes. Para isso, então, faz testes, tudo aquilo que a gente já sabe. A fraude é um dos riscos de distorção relevante, como qualquer outro. Você pode ter um risco de distorção porque o processo de acumulação de informações tenha, por exemplo, uma falha, tem lá um problema no sistema, um bug no mainframe da empresa. Esse risco tem que ser detectado, avaliado, mensurado e tratado no processo de auditoria. A fraude é mais um desses riscos que eventualmente pode provocar uma distorção relevante. Então, é responsabilidade do auditor avaliar o risco de fraude? Sim. É responsabilidade do auditor inexoravelmente detectar qualquer fraude? Não. Ou seja, porque não é uma companhia de seguro que paga indenização por sinistro. O que nós estamos discutindo é se existir um risco de fraude que poderia ser detectado, ele tem que ser tratado. O auditor não pode se eximir da sua responsabilidade. Mas esse é apenas um dentre
uma paleta, né? um leque de riscos de distorção que naturalmente aparecem em qualquer processo. Então, pós-fato, né, como engenheiro de obra pronta, olhar lá para uma fraude e imediatamente atribuir responsabilidade primária ao auditor, significa desconhecer o papel do auditor e os limites, ou seja, significa atribuir ao auditor uma responsabilidade que não só não lhe pertence, como atribuir uma responsabilidade que sequer poderia ser tratada, ou seja, você não tem sequer as ferramentas para combater de maneira eficaz a existência ou a detecção de uma fraude. Os riscos sim, mas tem a fraude em particular, inclusive em relação a todos os demais riscos de distorção, ela tem uma peculiaridade, ela é intencional. Se é intencional, imagine só que vocês resolvessem provocar uma distorção fraudulenta nas demonstrações financeiras. E você é uma companhia auditada, racionalmente, aquele que perpetua uma fraude, ele vai procurar destruir as evidências, né? Isso, destruir os caminhos, destruir as pontes que levariam à descoberta dessa fraude. Não quer dizer que todas as técnicas de ocultação de uma fraude serão necessariamente técnicas de sucesso, mas enfim, quando a intenção é esconder, fica bem mais difícil achar, né? Então, se existe risco relevante de fraude, nem é o auditor que vai conseguir tratar esse risco. Vamos trazer para dentro do trabalho de auditoria ou do trabalho de gestão, porque na verdade a responsabilidade primária, essa sim é primária, da fraude é da administração. Claro que a própria administração pode ser quem perpetua a fraude, então aí a coisa fica mais complicada. Mas essa sim tem responsabilidade primária por zelar pelo ambiente de controles para que não aconteçam fraudes. O auditor olha para os riscos, dentre eles o de fraude. Se por um acaso esse risco se elevar muito, a próprio tratamento desse assunto, como a responsabilidade primária é da administração, será feito por um grupo de profissionais especialistas. E aí a gente foi para uma outra área, que não é mais a área nem da responsabilidade, nem do conhecimento do auditor, que é o que se chama de Forensic Accounting, contabilidade forense, análise forense, enfim, que se vale de um conjunto completamente diferente de técnicas, premissas e funcionamento, né, método de uma forma geral. Então, para dar exemplo, o auditor vai lá e ele parte da premissa, ou seja, identifica riscos, testa eventualmente os controles que atuam sobre riscos e conclui de forma persuasiva, ou seja, se ele se convenceu que aquele controle atuou de maneira adequada sobre um determinado risco. O auditor forense trabalha numa lógica completamente diferente. Ele parte da presunção, que já foi detectada como risco em alguma circunstância, de que existe um problema, de que existiu uma distorção, de que existe uma fraude. E vai procurar, através de mecanismos diferentes, por exemplo, fazendo uma leitura inteligente, com algoritmos inteligentes de milhões de e-mails que transitaram da companhia ou para a companhia. A partir, imagine só, você poderia até ler um por um, mas nós estamos discutindo hoje uma companhia com 1.000, 2.000 empregados que mandem ou recebam 10, 20, 30 e-mails por dia, eu estou chutando baixo, faça as contas quantos e-mails por ano transitam por um servidor de e-mails de uma companhia. Então não daria para ler individualmente todos os e-mails, mas eu poderia, através de inteligência, por isso que a técnica do contador forense é diferente do auditor, usando de psicologia, usando de comportamento humano, usando de uma série de conhecimentos que são bem distantes das IFRS, normas de auditoria e tudo mais, criar um algoritmo que rastreia e tira de milhões de e-mails uma centena eu consigo ler. E através dessa centena talvez eu descubra quem é, onde vai, onde está o dinheiro, começo a procurar os rastros que eventualmente me levam às evidências que aqui no caso não podem nem ser só persuasivas, você não pode concluir isso de fraude simplesmente baseado numa desconfiança. Você precisa ter, evidentemente, porque nós estamos discutindo de erro intencional, portanto ilegalidade, portanto corte, processo, prisão, enfim, uma série de aspectos que vão muito além do erro contábil, de uma provisão a maior ou a menor por uma interpretação da IFRS X ou Y. Então é uma especialidade diferente. Então é responsabilidade do auditor considerar o risco de fraude, tratar esse risco caso ele exista e se materialize a partir de um levantamento de riscos indicando a sua relevância. Agora,
Não dá para atribuir ao auditor a responsabilidade primária sobre a fraude ocorrida, não dá para atribuir ao auditor a responsabilidade de indenizar fraude se ele fez o seu trabalho de identificação dentro dos limites naturais da sua atuação, e não dá para exigir que o auditor seja um caçador de fraude, porque isso inclusive é feito por uma outra profissão ou uma outra especialidade de contabilidade forense que se usa e se vale de recursos bem diferentes.